Olá pessoal, estamos no jornal O Panorama, no quadro O Panorama da Psicologia. Estamos no INPE, Instituto de Medicina e Psicologia Integradas, que é um instituto de saúde mental referência em Brasília, onde trabalhamos com a equipe multidisciplinar. Hoje a gente está aqui com a Leia. Doutora Leia é neuropsicopedagoga e trabalha com problemas de aprendizagem, tanto de crianças, adolescentes e idosos. Justamente. Doutora Leia, tá tendo uma enxurrada de perguntas e de dúvida dos pais, da comunidade em geral, sobre como é que está sendo a educação das crianças e adolescentes nesse tempo de pandemia. Isolamento social, ansiedade, né, casos de depressão, de desgastes cognitivos, né, ansiedade gera dificuldades de aprendizagem. Sim. Como é que as nossas crianças estão nesse momento? Como é que elas estão aprendendo? Está tendo alguma lacuna de aprendizagem? Está tendo perda? Né? Eu queria ouvir um pouquinho sobre você, sobre o seu consultório, sobre você, o que está aparecendo, o que você está vendo, sentindo de dificuldade. Pois bem, então, doutora Sara, infelizmente, nesse momento de isolamento social, onde as pessoas estão preocupadas com adoecimento, isso tem gerado muita ansiedade e insegurança nas pessoas, né? Porém, nós não podemos esquecer das nossas crianças com dificuldade de aprendizagem, como, por exemplo, aquelas crianças ou adolescentes que estavam no período escolar e que tinham esses benefícios, tinham adaptação curricular. Infelizmente, com essa nova modalidade, deixaram de ter esses benefícios que muitas das vezes ajudava bastante, né? Infelizmente, veja só, a criança no ensino fundamental ou aquele adolescente do ensino médio, infelizmente, eles não estão preparados para lidar com essas novas dificuldades. Essas aulas online para eles é novidade, diferente daquele adulto que já está na universidade e que já praticam aulas EAD. Então, eu acho que vale uma reflexão, né, nesse momento. Muito bom. Doutora Leia, uma outra questão assim, que chama a atenção e aquelas crianças que já tinham dificuldade de aprendizagem, aquelas crianças que já tinham uma certa monitoria e apoio de outros profissionais, como psicopedagogo, fono, professores particulares. Como é que essas crianças estão agora sem todos esses recursos? Então, doutora Sara, por isso eu costumo orientar os pais que eles procurem profissionais, psicopedagogos, neuropsicólogos, para fazer um levantamento de como que está a parte de aprendizagem dessas crianças. Porque, veja só, o professor, durante as aulas online, eles não têm esse olhar, eles não têm essa mediação de como que está a situação pedagógica daquele aluno, infelizmente. Então, o ideal é que os pais procurem profissionais para identificar qual é a zona real, qual é a zona proximal desse aluno, para que a gente possa partir de a aprendizagem a partir daquele ponto. Porque, vejam só, se a criança tem dificuldade de aprendizagem e ela não tem esses recursos, a dificuldade vai ser ainda maior, infelizmente, né? As famílias estão desorientadas, não sabem como lidar com essas dificuldades dos seus filhos. E também com esses trabalhos remotos, né? Precisamos dar apoio às crianças com dificuldades, Sara, porque seja aquela com dificuldade ou não, seja específicas ou não. Nesse primeiro momento, o que os pais têm que pensar é que as crianças com dificuldade de aprendizagem, a gente não pode se preocupar com a presença, porque muitas das vezes só o fato da criança estar frente ao computador, os pais acham, tá ali, tá assistindo a aula, mas muitas das vezes a criança não está aprendendo, não está assimilando e acomodando absolutamente nada. Então, que os pais estejam atentos para poder ver se a criança realmente está aprendendo, né? E não só presente, né? Isso, porque não é uma questão de marcar presença. O grande objetivo é aprender, né? Muito bem. Uma outra pergunta também que surgiu bastante é a questão a criança não consegue, eu tenho muita dificuldade de ficar atenta à aula. Fica se distraindo o tempo todo, levanta da cadeira, mexe no negócio, quer ir no banheiro toda hora, quer comer,
não Isso. consegue ficar focado por muito tempo, né? Uhum. Na aula. Você poderia falar para a gente Claro. algumas dicas, como a gente pode mediar em casa Sim. essas aulas online, nesse Sim. formato em AD? Veja bem, doutora Sara, essas fugas é bem recorrentes. A gente fala fugas, né? Porque a minha orientação para essas crianças da pré-escola, ensino fundamental, que tenha dificuldade de concentração, eu gostaria de orientar as famílias que onde eles tivessem esse ambiente, onde eles fossem assistir essas aulas online, que fosse um ambiente sem ruídos, sem janelas, sem estímulos externos, sem jogos eletrônicos. E o fundamental que eu costumo falar é que os pais têm uma rotina em casa como se a criança fosse à escola. Como assim, doutora Leia? A criança acordou, peça para tomar banho, peça para colocar o uniforme, peça para tomar o café da manhã, né? Porque tudo isso já faz uma diferença imensa, né? Trabalhar a rotina, a disciplina, Isso. né? Porque eu vejo assim que as crianças assistem a aula no sofá, Isso, em cima da cama. Às vezes nem acende a luz, não quer ligar a Verdade. câmera, fica toda descabelada, Sim. não toma um banho, não toma café. Justamente. E aí quando dá meia horinha de aula, quer levantar para ir no banheiro. Tô com fome. Tô com fome, exatamente. Então tem essas fugas realmente por conta de uma disciplina que não está bem acordada com a criança porque está em casa. Isso. E aí a gente vai falar um pouquinho da psicologia nessa vertente. Uhum. A criança, ela faz associação. Então ela associa o ambiente escolar a estudo, ela associa a casa a relaxamento, a brincadeira. Então ela não consegue entender cognitivamente como esse ambiente, agora, que é meu ambiente de relaxamento, de brincadeira, se transformou num ambiente escolar, num ambiente de estudo. Então o cérebro dela ainda não está entendendo essa informação, esse comando. Sim. Então é importante que os pais possam mediar, tendo essas medidas que a doutora sugeriu, achei muito boa, pontual. E a criança, ela vai armazenar essas informações que a casa ou aquele local específico escolhido para o ambiente escolar no ambiente educacional em casa, vai ser para aprender, para estudar. É um momento que como se ela estivesse na escola. Então, claro, a gente não tem assim, né? Nem todo mundo vai ter uma mesa enorme, um computador, um escritório. Não, mas seja o quarto da criança mesmo, mas dá uma limpada, deixa o quarto mais clean, com menos estímulos. Sim. Pega a mesa, não precisa ser uma mesa grande, mas tem uma mesa para não ficar na cadeira, no sofá, na mesa da cozinha, né? Uma hora no sofá da sala, com televisão ligada. Seja aquela mesa, e essa mesa fique limpa, né? Sem estímulos, apenas lápis, papel, o computador. Também não deixe o seu filho assistir uma aula online sem recurso de escrita, porque tudo aquilo que ele está vendo está ficando no campo mental. Sim. Não vai ser bem acomodado. Então, por uma melhor acomodação da informação, é importante que, além de você estar tendo o estímulo visual, que é o formato online, você também escreva esse esquema sinestésico, mecânico, para melhor acomodação e também o melhor resgate das informações. Então é importante que a família fique atenta a esse espaço, que seja um espaço clean, seja um espaço organizado, com metodologia. Sim, exatamente. Você queria acrescentar mais alguma coisa, doutora Leia? Não, então assim, a minha orientação é que os pais realmente estejam atentos a essas novas dificuldades que seus filhos irão ter que enfrentar e que, se tiver muito complicado, procure ajuda. Nós estamos aqui para ajudá-los. Aqui no INPE a gente tem uma equipe multidisciplinar que a gente avalia e trata. Então, tá com dificuldade, tá difícil aquela criança, traga pra gente, a gente vai avaliar, a gente vai ver qual recurso, qual metodologia vai ser melhor para acolher o seu filho, acolher as demandas educacionais, né, essas lacunas também que ficaram de aprendizagem nesse momento inicial que as escolas nem tinham plataformas ainda. Sim. Então ficou uma lacunazinha aí de déficit acadêmico. Muito obrigada, gente, pela participação. Obrigada, doutora Leia, nossa neuropsicopedagoga.
esteve aqui conosco hoje no Jornal Panorama, no bloco O Panorama da Psicologia, com mais um assunto super interessante sobre comportamento e educação. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada. O Panorama, experiência além da notícia.